Opa, eu sou o Mauro e um tempo atrás eu estava assistindo uma ministração da pastora Lola em que ela fala sobre o nosso senso de exclusividade e protagonismo na igreja. Isso mexeu um pouco comigo e eu decidi trazer isso para cá. Antes de mais nada, eu quero te falar que esse vídeo não é uma pregação ou uma aula, é só um bate-papo. É só algo que eu achei interessante e decidi compartilhar com vocês aqui. Ah, e se você quiser assistir essa ministração que desencadeou tudo o que nós vamos falar nesse vídeo hoje, o link dela tá aqui na descrição. Nessa ministração ela conta sobre a época em que ela era de uma igreja pequena lá no interior do Uruguai. Ela não é brasileira. E lá ela era exclusiva dentro do Ministério de Louvor. Como assim exclusiva? Não existia grupo de louvor, não tinha banda. Ela era a única que cantava e colocava o playback lá para poder tocar. Então ela é quem tomava todas as decisões acerca do que seria ministrado dentro do período de louvor. E aí de repente Deus direciona ela para Belo Horizonte. Então tira ela deste lugar e leva ela para Lagoinha Matriz, um lugar gigantesco onde boa parte das pessoas que estão ali cantam e cantam muito bem. E diante disso, ela deixou de ser exclusiva na função que ela exercia e passou a ser só mais uma dentro da igreja. Bom, talvez você chegou até aqui e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou o Mauro, tenho 20 anos de idade e há 5 meses o Senhor me direcionou a sair do interior de Minas Gerais e vir para São Paulo. Então eu deixei tudo para trás, deixei família, deixei cargos no ministério, eu deixei tudo aquilo que tinha sido construído, todo o conforto que eu tinha para viver o novo de Deus aqui em São Paulo. Eu costumo brincar que em igreja pequena você não tem cargo, você faz o que precisa ser feito. Então, dentro das necessidades da igreja, eu fui aprendendo a fazer de um tudo lá dentro. Só que de repente eu me vi tornando a igreja dependente de mim. A igreja precisava, eu sabia fazer, e isso mantinha o protagonismo dentro de mim. E de repente, tudo muda e eu caio em um lugar onde eu sou literalmente só mais um diante de uma multidão. E isso me forçou a entender que a igreja continua sendo igreja mesmo sem mim. A minha antiga igreja lá no interior de Minas não deixou de existir porque eu vim embora. E a igreja daqui, ela não passou a ser a super igreja porque eu estou aqui. Eu realmente sou só mais um no meio da multidão. E essa semana eu tava conversando com uma amiga sobre o quanto tem sido leve servir aqui. Não porque antes colocavam um peso nas minhas costas, mas porque eu mesmo me colocava o peso constantemente de querer carregar a igreja nas costas. Hoje eu sirvo em um ministério aqui e por conta de algumas questões da vida, de trabalho, eu acabei ficando um mês sem servir em nenhuma escala. E nada parou de funcionar porque nada depende de mim aqui. E isso tem servido para provar o meu orgulho, para provar o ego dentro de mim de ser o cara que resolve. E hoje ser só mais um que tanto faz se tá ou não dentro da escala. Talvez pareça um pouco esquisito pensar, né, e eu ficar falando aqui que eu sou só mais um, mas para mim tem sido muito bom olhar com essa ótica de que a obra não é minha, de que a obra não depende de mim para acontecer. Se eu participar, se eu estiver fazendo algo, eu sou participante daquilo que Deus está fazendo. Mas se eu não fizer, nada vai parar, porque o Senhor levanta pessoas para fazer com que a obra dele continue acontecendo, independente do Mauro. E enquanto eu estava pensando sobre o tema desse vídeo, eu me lembrei da passagem da multiplicação de pães e peixes, onde Jesus chega para um dos discípulos. Eu creio que seja Filipe, eu não lembro porque eu sou muito ruim com os nomes. E era para eu ter pesquisado antes de começar esse vídeo, mas eu não pesquisei, então eu vou falar que foi um dos discípulos, pra vocês não ficarem me chamando de herege, porque eu errei o nome de quem foi o discípulo. Mas eu tenho quase certeza que foi Filipe mesmo. Mas Jesus chega para esse discípulo e pergunta, cara, fala, ó, tem uma multidão que precisa ser alimentada, que tá andando com a gente tem uma pá de tempo e a gente precisa alimentar eles. Como que nós vamos fazer isso? Jesus, ele não pergunta porque, meu Deus, Jesus estava desesperado e precisava que aquele discípulo ajudasse ele a entender como que ele ia fazer algo. Não. Jesus pergunta porque a própria passagem, inclusive, ela nos traz esse contexto, dizendo que Jesus já estava disposto a fazer algo sobrenatural naquele lugar. Então ele chega e pergunta isso para esse discípulo. E o discípulo, mesmo sendo
um cara que já caminhava com Jesus há um tempo, que já tinha visto algumas manifestações de poder através da vida de Jesus, ele olha para Jesus e fala: cara, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar pão para alimentar toda essa multidão. E aí eu acho muito doido essa passagem, porque um cara que caminha com Jesus, que via tudo aquilo que Jesus podia fazer, todo o poder que havia em Jesus, ele não consegue crer em algo sobrenatural para pedir para Jesus fazer ali naquele lugar. Só que de repente surge um jovem com 5 pães, 2 peixes e decide entregar na mão de Jesus. Por que ele decide entregar na mão de Jesus? Porque ele olhou e falou: eu creio no sobrenatural que você quer fazer aqui nesse lugar. Então eu quero me tornar participante disso. Então, aquele que era provável para participar do sobrenatural, aquele que tinha sido escolhido por Jesus para participar de algo sobrenatural, não teve fé o suficiente para participar. Só que a obra não para porque esse discípulo não teve fé e não direcionou algo. A obra continua porque de repente surge alguém improvável para fazer com que a obra continue acontecendo, independente se o escolhido fez ou não. Ou seja, o discípulo estava ali, ele foi escolhido para participar e ele não participou. E a obra não parou porque ele não participou. A obra continuou porque o improvável se levantou para entregar tudo que ele tinha nas mãos, confiando naquilo que Deus faria naquele lugar. E é aí que entra a questão: quem é você quando o seu protagonismo deixa de existir? Naquele dia, a pastora Lola falou algo que me marcou muito e, inclusive, eu anotei. Ela disse que no aumento você precisa se questionar quem você é. Não se trata de talento, se trata de propósito. O crescimento vai pesar a sua exclusividade e vai denunciar o seu verdadeiro propósito. No momento em que eu saí do lugar do protagonismo, do lugar da exclusividade, em que eu participava de tudo que precisava ser feito e eu me tornei só mais um, foi onde eu descobri aquilo que realmente eu tinha sido chamado para fazer e comecei a me posicionar nesse lugar, porque agora as necessidades não se tornam mais uma distração para que eu não consiga focar naquilo que é o verdadeiro propósito. E dia após dia eu tenho vivido isso aqui. Ser só mais um no meio da multidão tem me despertado para aquilo que o Senhor realmente me chamou para fazer aqui nesse tempo. Eu sei fazer muita coisa, só que hoje eu entendo que eu não fui chamado para fazer a maioria dessas coisas que eu sei fazer. Pastor Rodrigo uma vez falou algo muito simples, mas que vez ou outra volta e fica ecoando dentro da minha mente. Ele falou que é chegada a hora das canetas pararem de insistir em prender cabelo. Isso mexe muito comigo, porque a caneta, ela pode até servir para isso, mas não foi para isso que ela foi criada. Ela não foi chamada para poder prender cabelo. A caneta foi chamada para escrever. Então, no meio de várias oportunidades de ser útil para algo que você não foi chamado, viver o propósito se torna mais difícil. Só que quando você consegue focar naquilo que você realmente foi chamado para fazer, se torna leve. Não é fácil, mas se torna leve. Hoje eu sou só mais um e isso não me assusta ou me machuca, mas me torna cada dia mais feliz. Não como alguém que está tentando fugir do propósito, mas alguém que caminha de maneira intencional em direção ao propósito que o Senhor me confiou. Eu tenho direções muito claras sobre esse tempo e sobre aquilo que o Senhor quer que eu viva nesse tempo. E hoje, entendendo que a caneta não foi feita para prender cabelo e ela precisa parar de insistir em prender cabelo, eu entendo que eu não fui feito para fazer boa parte das coisas que eu sei fazer. Pode até ser útil, mas não é aquilo que o Senhor quer de mim. E eu estou aqui com a única disponibilidade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu já abandonei tudo que eu já tinha construído até aqui, exclusivamente para viver aquilo que Deus quer que eu viva, para viver o novo que Ele quer que eu viva. E eu não quero mais desperdiçar tempo fazendo outras coisas, fazendo aquilo que não agrega no meu chamado. Hoje o meu anseio por viver os planos de Deus é muito maior do que o meu orgulho e o meu ego de querer ser útil dentro da obra de Deus.
Bom, se esse vídeo te impactou ou falou com você de alguma forma, coloca aqui nos comentários. Se você tem alguma experiência parecida com essa ou alguma experiência que você acha que pode me agregar e me ajudar nesse novo tempo que eu tenho vivido com Deus, eu quero que você comenta aqui embaixo também. Quero que isso daqui realmente seja um bate-papo, então não me deixe igual um maluco falando sozinho. Conversa comigo aqui nos comentários desse vídeo e vamos juntos crescer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe e até muito em breve. Espero eu nesse canal.